Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessas aulas, nós vamos tratar de temas que são muito importantes para a nossa liberdade emocional. Hoje, especificamente, vamos falar do medo, mas todas as semanas temos assuntos diferentes para que você possa não só aprender, mas compreender de uma maneira bem mais ampla como que as emoções, os padrões emocionais estão atuando na sua vida e muitas vezes impedindo que você cresça, floresça, realize, faça o que você tem que fazer na sua vida. Vamos lá para a aula então. Vamos entender por que que o medo nem sempre parece medo. O objetivo dessas aulas é que você amplie a sua consciência sobre as suas emoções. O medo, por si só, ele é uma emoção primária, mas existem muitos comportamentos que adquirimos através da nossa experiência ao longo da vida que disfarçam essas emoções. E aquilo que você não conhece, aquilo que fica invisível, você não consegue mudar, não é mesmo? Então, nós sempre começamos a aula já com uma reflexão para que seja um norteador de tudo que nós vamos falar aqui hoje. E a primeira reflexão é: e se as suas decisões estiverem sendo comandadas pelo medo sem você perceber? Tem medos que a gente já conhece, né? Por exemplo, quando você pensa em medo, geralmente vem à sua mente, de repente, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de crocodilo, sei lá, algo assim. Então, todas as vezes, né, que nós sabemos daquilo que nós temos medo e é realmente um perigo à nossa vida, é o medo primário que está atuando. É o medo necessário, é o medo instintivo para proteger a nossa vida. Porque você já imaginou se nós não sentíssemos medo nunca? Em quantas situações de perigo nós íamos nos colocar? Por exemplo, se jogar de um prédio, andar por aí à noite sem nenhum tipo de proteção, de repente tomar ou comer algum tipo de alimento que faz mal para nós. Então, o medo ele preserva a nossa vida. Só que tem uma distinção entre esse medo primário que preserva a nossa vida e o medo que nós vamos acumulando, o medo que não acaba nunca. O medo primário, o animal está lá na floresta. Vamos supor que seja uma comida de leão. Qual animal que é comida de leão? Nem sei. Mas um animal menor. Então ele vê o leão e ele sai correndo. Se ele teve a sorte de não ser comido pelo leão, ele vai sobreviver. Só que na hora que ele saiu correndo, o corpo todo dele teve uma preparação fisiológica. O sangue subiu para as extremidades para que ele tivesse mais agilidade ali para correr. O coração ficou mais acelerado, bombeou mais sangue para que ele realmente sentisse aquele perigo. E foi uma descarga de adrenalina. Só que, na hora que ele se viu seguro, tudo aquilo que foi desencadeado, todos os hormônios, todas as percepções fisiológicas, a pupila dilatada para enxergar melhor, enfim, uma série de coisas que acontece numa situação de estresse e de medo, passou o perigo, para ele passou também. O animalzinho foi lá, começou a vidinha dele normal, foi comer alguma coisa, foi beber uma água. Só que com o ser humano não acontece desse jeito. Quando nós temos medo, acontece toda essa reação química e fisiológica para nós. Só que quando a situação de medo acaba, não acaba todas essas reações dentro do nosso corpo. Então, o medo crônico, ele tem consequências sérias para o nosso organismo. E o maior problema
de continuarmos com esse medo crônico e não dar vazão, não acabar, não entendermos que estamos fora de perigo, é que nós começamos a nos comportar de acordo com esse medo. Olha só, supondo que essa emoção, o medo, ela esteja muito atuante na sua vida, todos os dias, diariamente, você sente medo de alguma coisa. Às vezes, nós vamos falar disso mais para frente um pouco, mas às vezes, sei lá, vamos supor que quando você era criança, você tinha medo de ir para a escola. Todos, porque aconteceu alguma coisa lá que você não conseguiu resolver. Então, ir para a escola todos os dias era como aquele animalzinho pequeno fugindo do leão. Então, todos os dias você desencadeava uma série de reações químicas, biológicas dentro do seu corpo. Ficou crônico. Só que você não sabia que isso estava acontecendo com você. Você não sabia que todos os dias o seu corpo estava recebendo doses elevadas de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. E tudo isso deixa todo o seu sistema nervoso, em estado de hipervigilância, em estado de estresse. Imagina o bichinho quando ele estava fugindo lá. Você acha que ele ficou tranquilinho? A mente dele estava, que bom, eu tô aqui, faz parte da minha vida correr disso. Ele estava estressado. Todo o corpo dele estava reagindo para que ele pudesse fugir. E a mesma coisa acontece quando você vai para a escola diariamente e ali tem um fator estressante. O seu maior comportamento vai ser de hipervigilância, porque quem está com medo está o tempo todo atento, está o tempo todo, né, esperando de onde vem a ameaça. E quando a pessoa está o tempo todo esperando uma ameaça, a fisiologia dela muda. A respiração fica mais ofegante, o coração bate mais rápido, ela fica o tempo todo em estado de alerta. Imagina isso todos os dias. E você acha que quando ela volta para casa é como se o leão tivesse indo embora? Não, porque o leão não vai embora. A escola vai estar lá amanhã novamente e ela vai ter que ir até lá. Ela vai ter que enfrentar. Então começa a ter alterações metabólicas, problemas no sono, problemas de relacionamento, porque a pessoa está sempre em estado de alerta e hipervigilância. O corpo passa a funcionar como se aquela emergência nunca acabasse. Por isso que é tão importante nós diferenciarmos a emoção do comportamento. Sem diferenciar isso na nossa vida e no nosso dia a dia, dificilmente nós vamos alcançar os nossos objetivos de mudança. Supondo que você já saiba que você é uma pessoa que tem medo, por exemplo, de aparecer em público. Eu tenho medo de falar, se eu tô, vamos usar ainda o exemplo do ambiente de escola. Se eu estou na escola, tenho que fazer uma apresentação, eu tenho medo, é difícil para mim. O seu corpo percebe o fazer uma apresentação como uma ameaça. Então já pensa aí no seu dia a dia. O que parece uma ameaça para você? Que tipo de medos você tem? Porque você precisa diferenciar a emoção do seu comportamento. Lembra? A criança que ia para a escola, ela estava sempre hipervigilante. Ela cresceu, saiu da escola e ela continuou com o comportamento de hipervigilância, porque ela nunca olhou para isso. Aliás, ela nem se lembra. Talvez o que ela fale é: ah, eu não gostava de ir para a escola. Ah, era ruim. Talvez ela não se lembre nem qual era realmente a razão, o motivo para ela sentir medo de ir para a escola.
Talvez nem fosse uma ameaça verdadeira, tipo bullying, tipo um professor agressivo. Talvez era só uma percepção de que tinha uma ameaça ali. A hipervigilância, ela é um dos comportamentos que podem surgir através da emoção do medo, da emoção que foi levada a um nível além do nosso instinto, além do que ele é feito realmente para ser usado para a nossa preservação, para a nossa sobrevivência. Mas existem muitos outros tipos de comportamentos que vêm do medo, mas nós não sabemos identificar. Se a gente fala hipervigilância, fica mais fácil identificar que vem do medo, mas tem outros que não. E eu vou mostrar para você agora alguns desses comportamentos. Nós costumamos dizer que o medo utiliza máscaras. Procrastinação é uma máscara do medo. Necessidade de controle, excesso de responsabilidade. Já vai pensando aí. Eu tenho algum desses comportamentos? Necessidade de agradar, independência extrema, preocupação constante. Já identificou algum desses aí? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um. Vamos lá. Mas antes de falar sobre cada um, é importante você entender isso. Por isso eu vou frisar. Todos esses comportamentos que eu coloquei aqui anteriormente, procrastinação, necessidade de controle, excesso de responsabilidade, necessidade de agradar, independência extrema, preocupação constante. O que todos esses comportamentos têm em comum? Vamos lá, vamos ver se alguém adivinha? O medo, claro. Todos esses comportamentos têm em comum o medo. Só que esses comportamentos tentam evitar uma dor. Por quê? Lembra da criança que sentia medo de ir na escola? Provavelmente ela deve ter desenvolvido, além da hipervigilância, alguns ou um desses comportamentos. Procrastinação, necessidade de controle, excesso de responsabilidade, necessidade de agradar, independência extrema ou preocupação constante. Por quê? Um desses comportamentos tentaram evitar a dor. Vamos imaginar aqui, já que nós não estamos ao vivo aqui hoje para trazer um exemplo, vamos imaginar uma situação. De repente, essa garota tinha medo de ir para a escola porque, sei lá, bullying, por exemplo. Sofria bullying porque ela gostava de usar saia. Ela não gostava de usar calça, gostava de usar saia. Vamos encontrar aí um motivo, tá? De repente, todas as vezes que ela chegava ali de saia, alguém falava alguma coisa, enfim, toda aquela situação, e ela não gostava de ir para a escola por causa dessa situação. Qual desses comportamentos é mais provável que ela desenvolva? Procrastinação? Não sei. Eu estou aqui, gente, só para vocês entenderem, isso não é uma regra, tá? A gente está aqui só tentando conversar para você entender como que esses mecanismos agem. E esse exemplo veio do nada aqui agora, tá? Então, assim, não leve isso como regra. Então, vamos entender que de repente essa menina só gostava de ir de saia, sofria bullying por isso. De repente, ela pode desenvolver uma necessidade de controle, ou uma independência extrema, ou excesso de responsabilidade. Então, percebe que o comportamento anterior era o medo. Ela desenvolveu medo de ir para a escola por causa do bullying. Porém, o comportamento aparece para evitar essa dor. Vamos entrar agora
Qual é a dor que cada um daqueles comportamentos anteriores trazem, tá? Para vocês fixarem melhor aqui como é que funciona tudo isso. No caso da procrastinação, se eu não começar, não corro o risco de fracassar. Qual é a dor que está escondendo? O medo antecede a procrastinação. Tenho medo de fracassar. Por isso, procrastino. Voltando aqui, para ficar bem claro, todos esses comportamentos têm em comum o medo. E o medo e o comportamento, desculpa, o comportamento acontece para evitar uma dor. A dor da procrastinação é o fracasso. Deu para entender? Se não entendeu, por favor, pode colocar uma mensagem aqui no comentário que eu respondo, tá? O comportamento de controlar. Qual que é a dor que está escondida aí? Se eu controlar tudo, talvez nada de ruim aconteça. Provavelmente essa pessoa passou por uma situação difícil, uma situação ruim, ou quando criança ou quando adolescente, não sabemos. Muitas coisas acontecem na nossa infância, sim, mas nem tudo. Então, de repente, uma coisa muito ruim aconteceu e a partir daí essa pessoa resolveu assumir o controle para que nada de ruim voltasse a acontecer. Agradar. Se todos gostarem de mim, talvez eu não seja rejeitado. Esse daqui é um comportamento que é mais comum, mais fácil, digamos assim, nós identificarmos qual é a dor. Porque a gente sabe que a pessoa que fica sempre querendo agradar todo mundo, ela está evitando a rejeição, a dor da rejeição. Mas talvez o que você não tenha parado para pensar é que o medo estava antecedendo esse comportamento. O medo de ser rejeitado. Vamos para o próximo? Independência extrema, que foi o que eu chutei, que talvez essa menina que tinha medo de ir para a escola porque ia de saia e sofria bullying. Esse é um exemplo muito fictício, viu, gente? Pois fontes da minha cabeça, tá? Qual que seria o medo? Se eu não precisar de ninguém, ninguém poderá me machucar. Pode ser que ela tenha desenvolvido, né, essa independência extrema. Porque se não me aceitam do jeito que eu sou, eu não posso contar com as pessoas. Então, se eu não contar com ninguém, eu não vou me machucar. Então, faço tudo, assumo tudo. E aí, o mais interessante é que se a pessoa desenvolve esse comportamento lá na infância, e nunca passar por um processo terapêutico, nunca entender de onde que vem essa independência extrema, ela vai viver o resto da vida achando que isso é uma qualidade. Porque geralmente a maioria das pessoas acabam, né? Como que eu poder. Qual é a palavra? Fugiu a palavra agora. Dando valor a uma pessoa muito independente. E realmente, ser independente é a nossa meta, é o nosso objetivo. Qual é o problema que acontece aqui nesse comportamento? É o extremo. É uma independência extrema. A pessoa que nunca aceita ajuda para nada de ninguém. E o interessante é que ela é considerada forte, mas no fundo ela está escondendo o medo. Vamos para o próximo? Excesso de responsabilidade. Qual medo será que o excesso de responsabilidade esconde? Se eu for sempre responsável, talvez eu nunca seja criticado. Aquela pessoa que não aceita entregar, sei lá, um trabalho de escola. Hoje eu estou com muita escola na cabeça. Trabalho de escola, um relatório para o chefe, sei lá, qualquer outro exemplo que você possa imaginar aí na sua vida. Não pode ter uma vírgula errada, não pode ter nenhuma palavra que esteja com acento fora do lugar. O penteado tem que estar ali, ó, completamente alinhado, não é o meu caso, então eu acho que eu não tenho excesso de responsabilidade.
É, a pessoa é extrema em tudo. Mesmo que aquilo traga muita dor para ela na execução, no fazer, se ela assumiu aquela responsabilidade, ela não se dá o direito de voltar atrás de jeito nenhum. Olha, claro que aqui a gente vai para o bom senso, tá? Se eu assumir uma responsabilidade, eu tenho que entregar. Mas vamos supor que algum dia você assumiu uma responsabilidade assim, meio imediato, você não pensou muito bem. Aí o que que acontece? Depois você foi lá, pensou, calculou direitinho e viu que entregar daquela forma ou naquele prazo não ia dar certo. E assim, aí você volta e conversa com a pessoa. Olha, eu me comprometi, eu sei, mas eu fiz lá os cálculos e não vai rolar desse jeito. Nós vamos precisar recalcular aqui. Uma pessoa que não tem esse medo da crítica vai ter essa atitude. Já a outra não. Ela vai causar problemas para a própria vida dela com o medo de receber uma crítica. Então, lembra da mesma forma, né, que o excesso de independência, o problema é a palavra excesso, aqui é a mesma coisa. Não é que você não tenha que ser responsável, mas o excesso traz um problema. Por quê? Porque o medo é o da crítica. Entende isso? Vamos para o próximo. Preocupação constante. A gente sabe que só a palavra preocupação já é um comportamento que causa problemas para a pessoa, né? Agora imagina preocupação constante. O que que isso quer dizer? Preocupação diária, preocupação todo dia, preocupação a todo instante, preocupação com tudo. Qual é o medo que está escondido aí? Prefiro sofrer antes do que ser surpreendido depois. Sabe aquelas pessoas que têm uma visão mais pessimista da vida? Fatalista, sabe? Ah, tá vendo? Eu não disse que ia ser assim? Então parece que ela não sofre porque ela já tinha dito que ia ser assim. E não é verdade. Porque a gente sofre do mesmo jeito, só que esse tipo de pessoa se engana achando que está sofrendo menos. Mas quando a gente se decepciona com alguma coisa, o sofrimento é o mesmo. Você se preocupando com ele ou não. Então, diante de todas essas máscaras que o medo usa, se você conseguiu identificar alguma dessas máscaras aqui na sua própria vida, procrastinação, necessidade de controle, excesso de responsabilidade, necessidade de agradar, independência extrema, preocupação constante. Se você identificou alguma dessas máscaras na sua vida, agora o próximo passo é você entender qual é o medo que tem por trás. Essas informações aqui fizeram sentido para você? O medo de fracassar, o medo de que algo ruim aconteça, o medo de ser rejeitado, o medo, né, de que alguém te machuque, o medo da crítica, o medo de ser surpreendido. Se algum desses medos fez sentido para você, então agora a gente precisa dar o próximo passo. Vamos supor que realmente você tem ali, né, o excesso de preocupação, o querer agradar, a crítica. Mas vamos supor que realmente, se alguma dessas situações acontecesse com você, se você errasse, se você fosse criticado, se você decepcionasse alguém, se você não agradasse, se você ficasse sozinho, o que que realmente iria acontecer com você? Vamos voltar lá naquela cena do animalzinho pequeno correndo do leão. O que poderia acontecer ali com ele era um risco de vida, claro, e é para isso que o medo existe, para tirar a gente do risco. Ele fugiu. Depois, quando passou o perigo, ele ficou lembrando do leão? Não, ele foi viver a vida dele. Isso deveria acontecer com a nossa vida também. Essa é a emoção primária. Quando acontece algo, a gente se protege do perigo, depois sai dele.
E quando essa emoção vira crônica, todos os dias, nós temos reações fisiológicas na nossa vida. E não é porque na nossa vida não, desculpa, nós temos reações fisiológicas no nosso corpo. Nosso sistema nervoso fica em constante estado de alerta, nos adoecendo. O que aconteceria de verdade se você errasse? Você estaria correndo perigo de vida? E a crítica? Se você receber a crítica em algum momento, você não vai morrer por isso. Talvez seja até bom, dependendo da situação, né? Claro. Se for uma crítica honesta, se for uma crítica que vai levar você para um outro patamar, é até bom que você receba essa crítica. Então é bom, é importante. O que eu quero salientar aqui? Que todos os seus medos, o que você fica todos os dias sentindo cronicamente, você pode, a partir de agora, começar a responder para você mesmo, para você mesma. E se eu não agradar, o que vai acontecer comigo? Eu realmente estou em perigo? Então, é importante que você comece a dizer para o seu corpo: se eu não agradar, pode ser uma situação desconfortável para mim, mas eu não estou em perigo de vida. É isso que você precisa começar a dizer para o seu corpo e para o seu sistema nervoso. Não estou correndo nenhum risco de vida, porque o nosso corpo ele guarda memórias. Aquela memória da menina na escola ficou armazenada. Então, todas as vezes que ela tiver numa situação similar, aquela memória será evocada. Ela vai vivenciar isso sempre. Só que a partir do momento que aquela situação não existe mais, você não precisa mais ficar sentindo a mesma emoção da mesma forma para sempre. E como que a gente faz para se libertar, né, desse tipo de situação? Não é apenas dizendo: "Ah, eu preciso parar de sentir medo de ser criticado". Só dizer isso não é suficiente para a mudança. Você precisa investigar a causa, precisa saber o que aconteceu e você precisa entender que o seu corpo já armazenou o medo da crítica. Então agora você precisa dizer para o seu corpo que você não vai morrer se você for criticado. Todas as vezes que você sentir que você tem este tipo de medo, respira e traz a informação para o momento presente. Hoje você é uma pessoa que pode sobreviver a uma crítica. Talvez lá atrás, no momento que você armazenou essa memória, esse medo da crítica, talvez você não tinha realmente condição de lidar com ela. E talvez você não tenha hoje ainda. E se você não tiver hoje condição de lidar com isso, eu sugiro que você faça um processo terapêutico. Mas se você já entende que a crítica não vai te matar, você precisa dizer para você mesmo: eu não vou morrer se eu for criticado. E isso para todas as outras situações. Eu não vou morrer se eu errar, eu não vou morrer se eu decepcionar alguém, porque é essa informação que o seu sistema nervoso está recebendo. É a informação do perigo, é a informação da morte iminente. Porque o nosso cérebro, gente, ele foi feito para a nossa sobrevivência, para nos colocar sempre de uma maneira que a gente possa sobreviver. Porque veja, você não precisa ficar pensando nem comandando o seu corpo. Eu vou comer agora, vou beber uma água aqui, vou beber mesmo, tá? Vou beber uma água aqui, então eu vou falar para o meu corpo. Vamos lá, faça a digestão agora. Mande essa água para o meu estômago. Depois transforme essa água em líquidos para o meu corpo. Elimine as partes que precisam ser eliminadas. Ninguém faz isso, não é? Então o seu corpo ele tem muitos sistemas automáticos que a gente não consegue
controlar mesmo, porque faz parte do automatismo do nosso sistema nervoso as coisas que precisam ser automáticas, que você não precisa pensar. Já imaginou se você precisasse ficar pensando o dia inteiro, né, na digestão, em todo o metabolismo que acontece no seu corpo? Você não ia fazer mais nada da vida. Então, por isso que essas coisas funcionam no automático. E quando acontece uma situação de medo que você não saiu dela, o seu corpo começa a entender que aquilo faz parte da sua vida, para a sua sobrevivência. Bom, ela foi para a escola, sentiu medo, continuou sentindo medo, voltou para casa, sentiu medo, voltou, só que ela sobreviveu, ela não morreu. Então, o normal para ela sobreviver é que ela sinta medo. E esse automático, se você não parar e falar, espera, realmente isso aqui não faz nenhum sentido. Então, você precisa começar a expandir essa consciência. Falei muito aqui, mas espero que tenha ficado claro que é o seu corpo que armazena essa memória e como ele armazena, agora você precisa sair do automático para começar a domá-lo, a dizer para ele, ó, não vou morrer não se eu errar, tá bom? Tô com medo aqui, percebi esse medo, mas não vou morrer. Então você precisa começar a fazer esse acordo com o seu corpo. É aí que acontece a mudança. Não é só dizendo, ah, eu preciso parar de ter medo de errar. Não vai parar. Vai parar quando você fizer um acordo aí com o seu corpo e prestar atenção todas as vezes que isso acontecer. Sair do piloto automático, certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Mas agora também tem uma outra situação que eu quero trazer para vocês. Quando a gente também tem medo que as coisas deem certo para nós. Por quê? Porque a gente vai precisar mudar. Se tudo der certo. Se eu crescer profissionalmente, eu vou precisar mudar, não vou? De repente, eu estou num cargo, sei lá, de administração, de auxiliar administrativo e me oferecem um cargo de gerente. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, talvez, estudar mais, talvez dispor de mais tempo, talvez liderar pessoas. Então, isso também provoca uma reação de medo, né? E se eu me posicionar, será que essa pessoa vai embora? E se eu encontrar um relacionamento saudável, quem eu terei que ser dentro dessa relação? O medo raramente aparece como medo. Ele vai dizer para nós: ainda não estou pronto, depois eu faço, melhor não arriscar, vou pensar mais um pouco. Você já se pegou falando alguma dessas frases? Não estou pronto, depois eu faço, melhor não arriscar? Se sim, tem esse outro lado do medo aqui, tá? Que você precisa observar na sua vida, porque crescer dá medo, não é? Se posicionar também. O que que eu indico para você? Que você volte um pouco na sua história, porque não tem maneira melhor da gente descobrir de onde que vêm as nossas emoções, os nossos medos, do que a gente olhar um pouquinho para trás, olhar um pouco para o que aconteceu na nossa vida. Quando você encontra a causa, você consegue transformar. Esse medo que você sente não nasceu com você. Esse medo foi aprendido. Então você precisa voltar um pouco para entender quando e como você aprendeu sobre esse medo. Como e quando você começou a dizer: ainda não estou pronto, depois eu faço, melhor não arriscar, vou pensar um pouco mais. O mais interessante, né, do medo, da identificação dessa emoção, dos nossos medos, é que parece prudência, né? Parece ser uma pessoa muito sensata. Não, não quero fazer isso agora porque não estou preparado. Não, não vou fazer investimento porque não quero arriscar. Vou pensar mais um pouco. Parece muita sensatez, né? Mas no fundo é só medo.
Na maioria das vezes. Algumas vezes realmente é prudência, mas são poucas. A maioria é o medo atuando. E esse daqui, que eu deixei por último, é é o top 10, vamos dizer assim. Deixa comigo, não quero incomodar. Por quê? Parece medo mesmo, gente? Uma pessoa que sempre fala: "Deixa comigo. Não, 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 nem vou fazer isso porque eu não quero incomodar, não vou lá porque eu não quero incomodar". Parece medo? De jeito nenhum, né? Parece que é uma pessoa sensata, não quer incomodar. Talvez você conheça muitas pessoas que tem procrastinação, muitas pessoas que têm excesso de controle, de responsabilidade, uma pessoa que não dá cabo nos seus projetos, tem muitos projetos na cabeça, mas quase nunca realiza, uma pessoa que está sempre adiando, né, a própria vida. Então saiba que essa pessoa, ela não tem um problema no fazer. A maior questão dela está no medo. Então, quando a gente entende isso, muitas vezes a gente para de criticar um comportamento, tanto nosso quanto do outro. Às vezes a gente critica tanto os nossos filhos, né? Olha, não vai, não vai, começa a trabalhar, já sai, não começa a faculdade, não vai. Muitas vezes o que pode estar escondido por trás dessa situação é simplesmente o medo. Então, quando a gente para de criticar e olha para a causa, nós podemos ajudar a nós e aos outros, porque o medo parece preferir uma dor conhecida do que talvez uma realização, uma felicidade que a pessoa não conhece. Deixa eu te contar uma história. Vai esclarecer ainda mais como é difícil nós identificarmos realmente o que que é medo. Tinha uma situação que uma pessoa já trouxe assim: eu tenho muita dificuldade de colocar limites, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Ela assumia a tarefa de todo mundo. No trabalho era uma loucura, porque como ela não conseguia dizer não para o chefe, era trabalho depois do horário, trabalho antes do horário, era trabalho, trabalho, trabalho. Em casa não conseguia dizer não, então também tudo sobrava para ela fazer. Ela estava exausta, cansada, sem vida própria, sem vitalidade. Ela só estava no automático ali, fazendo tudo que era necessário. E nessa situação específica, teve algo muito interessante que aconteceu, porque era uma pessoa que já tinha tido muitas perdas na vida. Ela teve muitas perdas também a nível material. Com o passar do tempo, ela conseguiu reconstruir muita coisa, então também ela não conseguia relaxar, porque tinha medo de perder novamente tudo que conquistou. E esse medo, ele é muito irracional. Por quê? Nós não temos o controle nem sobre as pessoas, nem sobre as coisas. A qualquer momento nós podemos, sim, perder várias coisas e por vários motivos. O medo da perda faz com que a pessoa também fique o tempo todo sem relaxar, sem descansar. Foi um trabalho extenso e tem trabalhos que são mais longos mesmo. Não são situações que foram simples na vida de uma pessoa. Então, o acompanhamento é mais intenso, mais prolongado, mas sempre o objetivo é trazer qualidade de vida, é trazer escolhas, é sair do piloto automático. Porque, como eu já falei antes, se você não sabe com o que você está lidando, né, com algo que está invisível para você, como que você vai conseguir mudar? Como que você vai conseguir transformar? Então, eu espero que até aqui já tenha caído algumas fichas, você tenha tido alguns insights, mas vamos seguir mais um pouquinho. Sobre as máscaras. As máscaras não existem para enganar os outros. Ela existe para proteger quem usa. Isso é muito importante você diferenciar. Ninguém está tentando enganar ninguém. É simplesmente uma proteção. Se você já tinha consciência dos comportamentos que tem como base o medo, talvez
você tenha passado anos tentando eliminar o comportamento, mas na verdade você não estava olhando para a dor. Nesse sentido, eu espero que a aula tenha sido bem esclarecedora. Mas fica aqui uma pergunta: da próxima vez que um comportamento aparecer, seja procrastinação, excesso de responsabilidade, qualquer um daqueles que a gente já conversou, ao invés de você perguntar como eu faço para parar isso, experimente perguntar de qual dor esse comportamento está tentando me proteger. O medo não desaparece quando ele é ignorado. Assim como a água contorna os obstáculos para seguir o fluxo, o medo que não foi extravasado encontrará outras formas de se manifestar. Então, eu espero que tenha ficado claro para você que o medo é uma emoção primária, mas quando nós sentimos o medo crônico, ele acaba transformando, né, se manifestando, se extravasando através de comportamentos e geralmente comportamentos que vão limitar a nossa vida de alguma maneira. Vou encerrar por aqui essa aula. Foi um prazer falar sobre esse tema com você hoje. Esteja atento para as próximas aulas. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se foi bom, tá certo? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.